Venha conosco enquanto revelamos 6 momentos finais aterrorizantes de treinadores de orcas. Número 1. Netuno e Maris. O Blue Horizon Oceanic Park, localizado na ensolarada San Diego, Califórnia, era um dos principais destinos para os entusiastas da vida marinha. O parque era muito popular por suas famosas apresentações com orcas. Contava com aquários de última geração, encontros com golfinhos e uma exposição vibrante de recifes de coral. Mas o verdadeiro coração do parque era Netuno, uma imensa orca macho de cerca de 6 metros de comprimento e com peso aproximado de 4.500 quilos. Seus espetáculos atraíam milhares de visitantes toda semana, tornando-o a principal estrela do parque e uma enorme fonte de receita. Netuno se apresentava em 6 shows incríveis por semana, sempre deixando o público maravilhado. No entanto, nos bastidores, os problemas estavam surgindo. Os treinadores começaram a notar comportamentos preocupantes de Netuno. Ele batia a cauda contra as paredes do tanque e, por vezes, simplesmente se recusava a obedecer aos comandos. Apesar dos repetidos alertas da equipe, a administração do Blue Horizon insistiu que os shows continuassem, priorizando o lucro gerado por Netuno em detrimento da segurança. Entre os treinadores de Netuno estava Maris Ellington, uma bióloga marinha de 27 anos que havia trabalhado arduamente para se tornar a treinadora principal da orca. Crescendo na costa acidentada do Oregon, Maris desenvolveu uma paixão profunda pela vida marinha. Após obter seu diploma, ela se juntou ao Blue Horizon. Maris tinha orgulho do vínculo que criou com Netuno e, por isso, ignorou as preocupações quanto ao comportamento instável da orca, acreditando que conseguiria controlá-lo, mas nem todos compartilhavam seu otimismo. Um treinador sênior havia expressado preocupações sérias meses antes, citando a crescente agressividade e isolamento de Netuno. Esse treinador chegou a solicitar que a orca fosse retirada dos shows ou ao menos aposentada das apresentações. A administração, porém, rejeitou o pedido, não querendo abrir mão de sua estrela principal. Frustrado e sem disposição para comprometer a segurança, o treinador pediu demissão em protesto. Sua ausência, infelizmente, se mostrou fatal. No dia do show da tarde, Maris já havia completado uma apresentação mais cedo. O anfiteatro estava novamente cheio de famílias e crianças ansiosas para ver Netuno. Apesar do comportamento imprevisível de Netuno nos últimos meses, Maris manteve a confiança. Chegou a tranquilizar seus colegas, dizendo que acreditava que ele estava de bom humor naquele dia. Antes do início do show, os treinadores revisaram os sinais e protocolos de segurança pela última vez. Quando a música começou e o apresentador deu as boas-vindas ao público, a energia no anfiteatro mudou. A plateia, composta por cerca de 500 pessoas, aplaudiu quando Netuno entrou no tanque, deslizando majestosamente pela água. O espetáculo começou sem problemas. Sob a orientação de Maris, Netuno executou suas rotinas iniciais de maneira impecável. A multidão reagiu com aplausos entusiasmados ao ver a exibição da orca. Por um breve momento, tudo parecia estar sob controle. Netuno aparentava ser o mesmo gigante majestoso de sempre. Então veio o grande final, uma natação sincronizada entre Maris e Netuno. Maris entrou na água e Netuno começou a circular ao seu redor. Ela sinalizou para que ele executasse um salto sincronizado ao seu lado. Por um instante, tudo indicava que ele obedeceria. Mas, de repente, Netuno desviou sua trajetória. Sem aviso, avançou sobre Maris, abocanhando seu abdômen com enorme força. O impacto do ataque lançou seu corpo para cima, fazendo com que emergisse brevemente da água. Ela ainda pôde ouvir os gritos horrorizados do público antes que Netuno a puxasse novamente para o fundo. Os treinadores na plataforma agiram rapidamente, tentando distrair Netuno. Eles jogaram boias coloridas e cordas no tanque, seguidas por um balde de peixes. 2 treinadores usaram longos bastões projetados para afastar a orca de maneira segura, mas a violência dos movimentos de Netuno tornava a intervenção impossível. Enquanto a orca a lançava contra as paredes do tanque, o corpo de Maris surgia ocasionalmente à superfície, apenas para ser puxado de volta logo em seguida. A plateia assistia, impotente, em estado de choque. Após mais de 1 minuto de violência extrema, Netuno finalmente soltou o corpo inerte de Maris, que emergiu na superfície. Mergulhadores de resgate entraram rapidamente no tanque e a retiraram, levando-a ao deck, onde os médicos tentaram desesperadamente reanimá-la.
Os ferimentos eram devastadores. Várias costelas fraturadas, um pulmão perfurado e traumas contundentes severos no tórax e abdômen. Apesar dos esforços, Maris foi declarada morta no local. O caos tomou conta do parque. Os visitantes foram evacuados rapidamente. Equipes de emergência cercaram a área e o anfiteatro foi interditado em poucas horas. O Blue Horizon suspendeu imediatamente todas as apresentações com orcas, medida que mais tarde se tornou permanente. A tragédia também trouxe implicações legais para o parque. Os pais de Maris, arrasados com a perda de sua única filha, abriram um processo por homicídio culposo contra o Blue Horizon. Acusaram o parque de negligência, por ignorar os alertas sobre a agressividade de Netuno e mantê-lo em condições que aumentavam seu estresse. A ação judicial também denunciava as medidas de segurança inadequadas e a decisão da administração de manter os shows mesmo com riscos conhecidos. Após negociações, o caso foi encerrado com um acordo extrajudicial. A administração do Blue Horizon concordou em pagar uma indenização substancial à família de Maris. Como parte do acordo, o parque comprometeu-se a apoiar projetos de conservação marinha e financiar pesquisas independentes sobre a saúde mental das orcas em cativeiro. O incidente provocou um verdadeiro terremoto na indústria de parques marinhos. O Blue Horizon baniu permanentemente os shows com orcas, embora tenha mantido outras atrações, como os encontros com golfinhos, aquários e exposições com foco em conservação. Porém, a perda de sua principal atração resultou em queda de público e crescentes dificuldades financeiras. Poucos anos depois, o parque declarou falência e fechou suas portas. Netuno foi transferido para um santuário marinho na Colômbia Britânica, onde passou a viver em um ambiente mais natural e menos estressante. Mas Netuno não foi a única orca cuja vida em cativeiro resultou em tragédia irreversível. Número 2. Tacoa e Cláudia. O Loro Parque, localizado ao longo da deslumbrante costa de Puerto de la Cruz, em Tenerife, é considerado um refúgio globalmente reconhecido para a vida selvagem. Com mais de 100 mil metros quadrados de vegetação exuberante, o parque é lar de uma vasta e diversa coleção de espécies. Ao longo dos anos, o Loro Parque se consolidou como uma atração turística de grande destaque, atraindo milhões de visitantes anualmente. Originalmente criado como um santuário para papagaios, o parque evoluiu consideravelmente. Atualmente é um destino de classe mundial, que oferece desde apresentações com golfinhos e pinguins, até espetáculos com seus mais famosos moradores, as imponentes orcas. Entre os principais atrativos do parque está o Orca Ocean Exhibit, um espaço onde esses magníficos mamíferos marinhos realizam apresentações projetadas para destacar sua força, inteligência e graça. No entanto, por trás do brilho e da grandiosidade dessas performances, havia uma realidade bem diferente e preocupante, que poucos conheciam. Uma das estrelas desse espetáculo era Tacoa, um macho de orca de aproximadamente 6 anos, pesando em torno de 1.500 quilos. Tacoa era filho de Tilicum, uma orca conhecida mundialmente pelos seus próprios episódios trágicos em cativeiro. O tamanho impressionante e a presença poderosa de Tacoa faziam dele um favorito do público. Contudo, para os treinadores que trabalhavam diretamente com ele, a história de Tacoa era muito mais complicada e cheia de nuances. Por mais inteligentes e treináveis que sejam, orcas são, em essência, animais selvagens. Elas possuem instintos naturais e um espectro emocional extremamente complexo, o que torna seu comportamento difícil de prever. Tacoa já havia demonstrado momentos de agressividade anteriormente. Embora esses episódios tenham sido inicialmente considerados incidentes menores, nada prepararia a equipe para o que estava por vir. Desde cedo, a vida de Tacoa foi marcada por traumas e instabilidades. Pouco tempo após seu nascimento, ele foi separado de sua mãe, Tima, que demonstrava agressividade constante em relação a ele. Especialistas acreditavam que o comportamento de Tima tinha raízes em seu próprio passado traumático, que incluía ter presenciado sua mãe, Gudrun, tentar afogar um dos filhotes. Em virtude desse ambiente hostil, Tacoa foi criado por uma orca mais experiente chamada Kyla, que assumiu o papel de mãe adotiva. Tacoa também costumava ser visto em companhia de seu meio-irmão, Tuir, com quem estabeleceu um vínculo importante durante sua infância. No entanto, em 2004, Tacoa e Tuir foram transferidos para o SeaWorld de San Antonio, no Texas. Lá, eles foram integrados a um novo grupo de orcas.
Essa transição foi mais uma experiência desafiadora para Takoa. Além do estresse da mudança, ele passou a enfrentar episódios frequentes de agressão por parte das novas companheiras de tanque, acumulando cicatrizes visíveis e profundos impactos psicológicos. Mais tarde, Takoa foi novamente transferido, dessa vez para o Loro Park em Tenerife. Infelizmente, as dificuldades continuaram. As interações com outras orcas nem sempre foram positivas, e os comportamentos agressivos que vinha manifestando se intensificaram com o tempo. Apesar dessas adversidades, Takoa se transformou em uma orca de grande porte e aparência imponente. No entanto, sua imprevisibilidade permanecia uma preocupação constante para a equipe de treinadores. O passado turbulento certamente influenciava seu comportamento, tornando-o um animal com potencial para atos perigosos. Entre os treinadores que trabalhavam com Takoa, estava Claudia Volhard, uma bióloga marinha alemã de 29 anos, oriunda de Vinheim. Claudia sempre foi apaixonada pelo oceano e pela vida marinha. Para ela, trabalhar com orcas era a realização de um sonho de infância. Sua dedicação e competência a destacaram como a única mulher treinadora de orcas na Europa na época. Claudia investiu anos de esforço para conquistar a confiança dessas criaturas incríveis. Sua relação com os animais do parque era de respeito e cuidado, e ela se preparava rigorosamente para cada sessão de treinamento. Em um dia que parecia absolutamente normal, Claudia se preparava para mais uma sessão rotineira com Takoa. No entanto, o ambiente entre os treinadores estava carregado de tensão. Embora ela tenha tranquilizado seus colegas dizendo que Takoa estava aparentemente calmo, havia uma preocupação latente no ar. A sessão, em teoria, seria simples. Takoa deveria realizar um exercício em que usaria o focinho para empurrar suavemente os pés de Claudia enquanto ambos nadavam juntos. Claudia posicionou-se à beira do tanque enquanto Takoa se aproximava. Sua imponente nadadeira dorsal cortava a superfície da água em um movimento elegante. Nos primeiros momentos, Takoa parecia tranquilo, como de costume. Contudo, havia algo estranho em seus movimentos, uma sutileza que só os treinadores mais experientes notariam. De forma abrupta, Takoa avançou contra Claudia. Com uma força inacreditável, ele atingiu seu peito, fazendo-a perder o fôlego e lançando-a brutalmente para dentro da água. Antes que Claudia pudesse se recompor, Takoa voltou a atacá-la. Com seu corpo massivo, a orca a esmagava com uma violência impressionante. Claudia lutava desesperadamente para recuperar o controle, mas a força de Takoa era avassaladora. Ele a arrastou rapidamente para a parte mais profunda do tanque, a cerca de 12 metros abaixo da superfície. Durante o ataque, os dentes de Takoa rasparam o braço de Claudia enquanto ele a puxava ainda mais para o fundo. A pressão crescente da água dificultava sua respiração e a dor intensa em seu peito e no braço era insuportável. Enquanto a força do ataque continuava, sua visão começou a escurecer. Parecia não haver escapatória. Mas, de forma repentina, Takoa afrouxou seu aperto e emergiu na superfície, ainda segurando o braço de Claudia em sua boca. Com um último impulso de força, ele levou ambos de volta à superfície. Ofegante, Claudia tentava manter a consciência, mas a dor era avassaladora. Seus colegas, que assistiam horrorizados, correram para socorrê-la. Conseguiram retirá-la da água e afastá-la de Takoa, que permaneceu no tanque. Os ferimentos de Claudia eram sérios. Um cotovelo quebrado, um pulmão contundido e lesões internas graves. Ela foi imediatamente levada ao hospital, onde os médicos trabalharam arduamente para estabilizá-la. Por um milagre, Claudia sobreviveu. Contudo, tanto os danos físicos quanto os traumas emocionais levariam muito mais tempo para cicatrizar. De volta ao Loro Parque, o impacto do incidente ficou evidente. Treinadores e a administração do parque já sabiam dos riscos inerentes ao trabalho com animais tão poderosos. No entanto, o ataque de Takoa serviu como um lembrete brutal da imprevisibilidade das orcas em cativeiro. As sessões de treinamento aquático com Takoa foram imediatamente suspensas. O parque implementou novas medidas de segurança para proteger sua equipe. Para Claudia, a recuperação foi um processo longo e difícil. Embora suas lesões físicas tenham se curado gradualmente, as cicatrizes psicológicas do ataque permaneceram. Como esperado, o episódio gerou um intenso debate público. Críticos e ativistas afirmaram que o estresse e o isolamento que orcas enfrentam em ambientes artificiais são fatores que contribuem fortemente para comportamentos agressivos. Número 3. Alexis Martinez. Alexis Martinez,
um treinador de 29 anos, trabalhava em um parque marinho em Tenerife, Espanha, desde 2004. Ao longo dos anos, construiu uma forte ligação com os animais sob seus cuidados, especialmente com as orcas. No entanto, uma tragédia ocorreu durante o ensaio de um espetáculo de Natal, em 24 de dezembro de 2009, quando Alexis foi atacado por Keto, um macho de orca. Naquele dia, Alexis conduzia uma sessão de treinamento com Keto, preparando-se para a apresentação especial de final de ano. Inicialmente, Keto parecia calmo e controlado, nadando ao lado de Alexis na superfície da água, dando a impressão de que tudo corria normalmente. No entanto, os observadores notaram que Keto começou a posicionar-se entre Alexis e o palco, como se estivesse bloqueando seu acesso. Apesar desse comportamento incomum, Alexis manteve a calma e esperou que Keto se tranquilizasse ainda mais. Então solicitou um stage call, um sinal sonoro subaquático. Keto respondeu como esperado, nadando em direção ao palco, onde foi recebido por outro treinador, Brian. Assim que Keto chegou ao palco, Brian orientou Alexis a nadar para longe daquela área, em direção a um ponto seguro no tanque. Alexis começou a nadar com um movimento de sculling, deslizando suavemente pela água. Foi nesse momento que o comportamento de Keto mudou novamente. A orca começou a se inclinar sutilmente em direção a Alexis de forma suspeita. Percebendo que a situação poderia se agravar, Brian tentou redirecionar a atenção de Keto com um sinal de hand target. Infelizmente, Keto ignorou o comando e avançou rapidamente em direção a Alexis. O que aconteceu a seguir foi brutal e repentino. Keto utilizou seu rosto, a parte frontal da cabeça, para empurrar Alexis até o fundo da piscina. O impacto foi devastador. Alexis sofreu múltiplos ferimentos internos, com trauma severo no peito. Alexis morreu em decorrência desses ferimentos, com a causa oficial de morte sendo hemorragia interna maciça. O incidente chocou os colegas e levantou questionamentos sobre os riscos enfrentados por treinadores que trabalham com orcas em cativeiro. Um funcionário do SeaWorld mais tarde relatou o ocorrido em um relatório de incidente. De acordo com o documento, Keto não havia executado corretamente vários comportamentos durante o treinamento. O parque inicialmente descreveu a morte de Alexis como um acidente e afirmou que seu corpo não apresentava sinais de violência. A explicação inicial sugeria que não havia nada de anormal na causa da morte. Contudo, após a autópsia, a verdadeira gravidade dos ferimentos ficou evidente. O laudo revelou que Alexis sofreu danos internos severos causados diretamente pelo ataque da orca. Ele morreu em decorrência de lesões graves, incluindo múltiplas fraturas por compressão. Seus ossos foram esmagados sob intensa pressão. Além disso, o relatório revelou que os órgãos vitais de Alexis foram dilacerados. Havia marcas de mordidas em seu corpo, evidenciando que Keto também o mordeu durante o ataque. Essas descobertas contradiziam totalmente a versão inicial do parque, que tentou minimizar a gravidade do evento para evitar uma reação pública negativa. No total, já houve aproximadamente 40 outros relatos de orcas agressivas ou respondendo negativamente ao cativeiro em todo o mundo. Número 4. Shouka. Em julho de 2012, ocorreu um incidente preocupante envolvendo Shouka, uma orca fêmea que estava em empréstimo reprodutivo para o Six Flags Discovery Kingdom. Shouka era originalmente proveniente do Marineland, na França. Durante uma apresentação, Shouka subitamente saltou para fora da água e arremessou seu treinador vários metros à frente. Esse comportamento inesperado e agressivo pegou todos de surpresa, mas não parou por aí. Shouka repetidamente empurrou o treinador de volta para a água. Todo o incidente foi gravado por um membro da plateia que assistia ao show, e as imagens causaram grande preocupação. Muitos críticos de parques marinhos sugeriram que o comportamento de Shouka poderia ter sido causado por sua solidão. Antes desse episódio, Shouka tinha como companheiro um golfinho nariz de garrafa chamado Merlin. Porém, Merlin foi transferido para outra área do parque, deixando Shouka sem companhia. Alguns especialistas em comportamento animal e ativistas acreditam que a falta de um companheiro contribuiu para a frustração e agressividade de Shouka, já que orcas são animais altamente sociais e costumam formar laços muito fortes. Após o incidente, Shouka foi transferida para o SeaWorld San Diego. Número 5. Annette X e Shamu. Em 20 de abril de 1971, Annette X, uma secretária do SeaWorld, foi convencida a participar de uma ação promocional envolvendo a principal atração do parque, uma orca fêmea de 10 anos chamada Shamu.
A ação fazia parte de um evento criado para chamar a atenção para o parque em San Diego, Califórnia. Annette foi convidada a montar nas costas de Shamu como parte do show. No início, tudo correu bem. Mas quando o passeio estava prestes a terminar, algo terrível aconteceu. Sem qualquer aviso, Shamu lançou Annette para fora de suas costas. Ao cair na água, a orca agarrou a perna de Annette e começou a arrastá-la pelo tanque. A situação rapidamente se tornou muito perigosa, com Annette presa no aperto da orca. Os treinadores, que assistiam do lado do tanque, correram para ajudar. Tentaram puxar Annette para fora da água, mas Shamu se recusava a soltá-la. A orca continuou segurando sua perna, dificultando o resgate. Os treinadores precisaram usar um bastão para forçar a abertura das mandíbulas de Shamu e libertar Annette. Assim que foi resgatada, ela foi rapidamente levada em uma maca. Os ferimentos foram graves, exigindo 25 pontos para fechar as feridas causadas pelas mordidas da orca. Após o incidente, Annette decidiu processar o SeaWorld. Contudo, apesar da gravidade do ocorrido, o tribunal acabou revertendo a indenização que ela havia recebido em primeira instância, e Annette nunca obteve a compensação que esperava. Número 6. Ken Peters e Kasatka. Em 29 de novembro de 2006, um incidente sério e assustador ocorreu no SeaWorld de San Diego. Kasatka, uma das 7 orcas do parque, agarrou o treinador Ken Peters pelo pé durante um show noturno no Shamu Stadium. O aperto da orca foi tão forte que ela arrastou Ken para o fundo do tanque várias vezes. A plateia só pôde assistir, em choque, enquanto tudo acontecia diante de seus olhos. Por cerca de 9 minutos, Kasatka manteve Ken submerso, sem soltá-lo. O treinador lutava para se libertar, mas a força de Kasatka tornava a fuga quase impossível. Finalmente, após o que deve ter parecido uma eternidade, Kasatka soltou Ken, permitindo que ele nadasse para longe. No entanto, mesmo depois de soltá-lo, a orca não parou. Seguiu Ken enquanto ele tentava escapar, chegando a atravessar uma barreira de rede na tentativa de alcançá-lo novamente. Este não foi o primeiro ataque de Kasatka a Ken Peters. Na verdade, este foi o segundo incidente documentado envolvendo a mesma orca e o mesmo treinador. O episódio tornou-se um dos mais divulgados na história do SeaWorld. Desde então, Kasatka passou a ser considerada quase tão agressiva quanto Tilikum. Com o passar dos anos, ficou claro que animais em cativeiro representam uma séria ameaça a humanos, incluindo treinadores e funcionários. Essas criaturas são poderosas e inteligentes, mas seu comportamento pode se tornar imprevisível, especialmente quando confinadas em ambientes artificiais. Tudo isso leva a uma conclusão inevitável. A vida selvagem pertence somente ao mundo selvagem. E assim encerramos este vídeo, que nos lembra de forma dolorosa como o cativeiro de animais tão inteligentes e poderosos pode trazer consequências imprevisíveis, tanto para eles quanto para nós. Se estas histórias te tocaram de alguma forma, reflita sobre o impacto que essas práticas ainda têm no mundo de hoje. A natureza é o verdadeiro lar dessas criaturas. Vamos continuar discutindo, aprendendo e defendendo um futuro em que o respeito e a preservação venham sempre em primeiro lugar. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, escreva um comentário com sua opinião e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta.